Castelo de Vide, vila situada no Alto Alentejo, eleva-se a cerca de 600 metros de altura. Para este, a Espanha, ali ao lado, a 12 quilómetros. Castelo de Vide tem uma história marcada pela tolerância. Para aqui vieram milhares de judeus expulsos de Espanha no final do século XV. E aqui conviveram com os seus habitantes, sem grandes sobressaltos, até ao aparecimento da Inquisição. Através das ruas íngremes da judiaria, sobe-se até ao castelo. É no seu interior que a Casa da Cidadania Salgueiro Maia perpetuará a memória deste ilustre filho da terra, também ele um homem tolerante, que soube, na hora da vitória, respeitar o vencido, como disse Sofia de Melo Braner no poema que lhe dedicou. Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, um jovem capitão, Salgueiro Maia, tinha encontro marcado com a história. Uma das zonas mais emblemáticas da cidade de Lisboa, a Praça do Comércio, onde se situam ainda hoje vários ministérios, ia acordar para um dia diferente. Pelas 6 horas da manhã, chega a coluna militar de Salgueiro Maia. Cerca de 240 homens, 10 blindados e outras viaturas da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. A ação de Salgueiro Maia foi determinante no sucesso da operação, que acabou com uma ditadura de 41 anos e abriu uma nova página na história de Portugal. Tive a sorte e a confiança dele para fazer parte da coluna militar que saiu de Santarém para Lisboa na Operação Fim Regime em abril de 74. Salgueiro Maia fez a diferença toda. A diferença na organização, a diferença quando chegámos aqui a Lisboa e até teve o mérito de pôr as tropas que vinham contra nós às suas ordens, um capitão e um comandante e um líder, um homem de exceção. Eu conheci o Salgueiro Maia na Praça do Comércio, numa cena em que a polícia se rendia e fazia continência ao capitão, e eu estava meio escondido a fotografar, e ele deu-me um raspanete, disse que eu teria que estar bem visível. Disse: opá, você ponha-se visível, nós temos que saber quem é, quem não é. Se você é do contra, é aqui, se é a favor, é do outro lado. Naquele momento, os deuses do repórter estavam connosco. Tínhamos uma revolução, tínhamos um homem jovial, poderoso naquilo que fazia. É um líder, um homem carismático. Ele olhava de frente para uma pessoa e dava uma ordem. E fazia isto com um soldado, com um tenente, com um major. Ali, ele era o chefe, era o homem que mandava. O confronto com uma força do Regimento de Cavalaria 7 com grande poder de fogo foi evitado pela coragem deste homem, então com 29 anos. Na força fiel ao regime, foi dada a ordem para disparar sobre Salgueiro Maia. O alferes Fernando Sotomayor recusou-se a fazê-lo. O cabo atirador também viria a recusar-se a disparar. A uma certa altura apercebi-me de tal alferes Sotomayor ser preso. Vi que a PM, a Polícia Militar, que o prendeu, meteu no jipe e que o levou lá do Terreiro do Paço. Quando eu vi isso, eu disse para os meus colegas: opá, o alferes foi preso e agora como é que vai ser? A uma certa altura apercebi-me de alguém vir subir o carro de combate. Esse alguém era um brigadeiro, era o segundo comandante da região militar de Lisboa. Tinha como nome o Brigadeiro Junqueiro dos Reis. Até que ele sobe o carro de combate e vem ter comigo e me pergunta se eu sabia trabalhar com aquele carro. Eu disse-lhe, pronto, como eu tinha recebido a ordem do alferes para não dar fogo, eu tinha de inventar alguma coisa. E então inventei que
tinha sido improvisado à última da hora para ir para aqueles carros e que sabia mal trabalhar com aquilo. E então ripa da pistola e diz-me, ou dás fogo ou meto um tiro na cabeça. E eu disse, está bem, meu brigadeiro, eu vou ver aquilo que posso fazer. E então, quando vi tanta gente, que eu disse, não, isso não pode ser. Matar gente não era para mim. E esses dois homens, decisivos no 25 de Abril, nunca se conheceram, nem nunca se viram pessoalmente. O Cabo José Alves Costa só o viu através da mira da apontador. E o Maia também sentiu o olhar dele e sentiu que podia acabar tudo ali. E sentiu, quando ele virou a torre para o outro lado, que ele não ia disparar. E isso o Maia considerava o momento em que o 25 de Abril começa a vencer. Depois foi o passar frenético das horas de uma Lisboa que despertava, incrédula. O povo que acorreu em massa para as ruas da Baixa e para o Largo do Carmo. Largo do Carmo, outro local emblemático na Revolução. Aqui se jogou o destino do regime. Foi no interior do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana que Marcelo Caetano se viria a refugiar. A coluna de Salgueiro Maia começou a sua marcha para o Carmo ao fim da manhã. Chegou aqui por volta do meio-dia. Disse-me ele que se os seus homens tinham saído de Santarém a 100%, quando receberam aquele banho de multidão ao longo da Rua Augusta e depois a subida para o Carmo, vinham a 1000%. E, na verdade, é extraordinário porque já há muita gente aqui e já aplaudi-los e ainda não se passou nada. E ele até se dá ao luxo, ele foi nesse dia, já tinha sido de manhã e será à tarde, mas ainda não sabe, um ungido dos deuses. Tudo lhe correu bem, tudo mesmo. Ele dá-se ao luxo, e eu penso que isso terá dado enorme confiança aos seus homens, de dar uma conferência de imprensa em pé, ali junto do fontanário, entre o fontanário e um quiosque que há ali, uma conferência de imprensa que será a primeira em plena liberdade depois do 25 de Abril, no qual responde sobre o que está a passar desde a manhã. E, portanto, temos todas as Forças Armadas, Marinha, presentemente os fuzileiros, aderiu desde sempre, mas além de vários golpes de mão que executou, está presentemente a ocupar o Caixo-Teré, um destacamento de fuzileiros. A aviação, portanto, desde o princípio está por nosso lado, mas não há teto, mesmo que nós tivesse, não teria teto para voar, na generalidade. E, além disso, eles, além de serem portugueses, também usam a mesma farda e não vão matar irmãos, quer de farda, quer de raça. Portanto, também, de princípio, já sabia que não havia problemas por parte deles. E ouço uma voz que vem do seu lado esquerdo, a dizer assim, ligeiramente gaga, dizer, e temos o povo. Temos todas as viaturas blindadas do exército português na nossa mão. E temos o povo. Além de, portanto, que o povo que é incontestável. Diz aqui hoje o Alferes que temos o povo. Portanto, primeiro temos o povo, depois temos o exército. Ora bem, anos depois, a sensação que eu tenho é de que, assim, um pouco à hora do almoço, o povo entrou no golpe de Estado, transformando ou pondo o seu cunho já daquilo que devia ser a revolução. Seguindo as ordens de Otelo Saraiva de Carvalho a partir do posto de comando da Pontinha, Salgueiro Maia pressiona a rendição do presidente do Conselho de Ministros. Até que o capitão Salgueiro Maia disse ao comandante do 6º pelotão, o rapaz Beato, como ele me chamava, para eu ir com os meus homens para as águas furtadas da Companhia de Seguros Império e de lá fizesse os tiros de aviso com umas rajadas para que as portas do quartel se pudessem abrir. A responsabilidade da resistência é de quem está à frente desse quartel. Não queremos sangue. Todas as pessoas fogem ou recuam e ele está sozinho com os seus carros de combate, mas sozinho com um megafone. Tem tempo para ser alvejado, tem vezes em que está sozinho a ordenar a rendição. Finalmente, quando ele entra cá com uma granada, claro, como já tinha antes enfrentado os carros de combate no Terreiro do Paço, entra cá e tudo pode acontecer. Após algumas horas de tensão, Marcelo Caetano aceita render-se, tendo, porém, exigido que só o faria a um oficial general.
será o general António de Spínola que virá a desbloquear a situação. Finalmente, no meio de uma emoção incontida, Marcelo Caetano deixa o quartel da Guarda Nacional Republicana numa Chaimite, a caminho do aeroporto de Lisboa, para mais tarde seguir para o exílio no Brasil. Assumi as responsabilidades com a certeza de que ou nós atuávamos ali ou nós cairíamos numa situação de confronto social e de agitação que poderia conduzir a uma guerra civil e, portanto, para evitar essa guerra civil, para conseguir o fim da guerra com alguma capacidade negocial, por tudo isso, portanto, achei que era meu imperativo de consciência atuar no 25 de abril. Fernando José Salgueiro Maia nasceu em Castelo de Vide a 1 de julho de 1944, no primeiro andar do número 15 da Rua de Santo Amaro. Era filho de um ferroviário, Francisco da Luz Maia, e de uma doméstica, Francisca Silvéria Salgueiro. O pai trabalhava na CP, Comboios de Portugal, o que o levaria a viver em várias zonas do país. Salgueiro Maia dizia quem o conheceu que gostava mais de brincar aos índios e cowboys e às guerras do que jogar futebol. A sua mãe morre em 1948, atropelada por um autocarro perto do Jardim Zoológico, quando a família veio à capital. O seu pai voltará a casar-se 2 anos e meio mais tarde, com Maria Augusta, que Salgueiro Maia sempre tratou por madrinha. Devido à profissão do pai, a família muda-se para a zona de Coruche, para a aldeia de São Turcato. Aí frequenta a escola primária, então numa pequena casa térrea. Habita numa casa da CP, junto à linha férrea. Mais tarde, sendo promovido, o pai é transferido para Tomar. Salgueiro Maia estuda no Colégio Nuno Álvares. O Fernando Salgueiro Maia chega aqui a Tomar e vai encontrar um colégio com características muito particulares. Este colégio acolhia, na sua maioria, filhos de colonos em África, filhos de altos quadros negros e europeus da África, que aqui colocavam os seus filhos para terem possibilidade de acesso a um ensino mais evoluído e que lhes permitisse uma vida futura mais consistente, com melhor formação. Todos nós, os alunos que aqui frequentámos este colégio, entendíamos-nos como iguais. A cidade de Tomar é dominada por este castelo, por este convento e pela mística que este castelo e que este convento lhe transmitem. A mística de uma ordem religiosa, uma ordem militar religiosa, como os Templários, e que todos nós, todos os jovens que por aqui passaram por este colégio, que viveram nesta cidade, nos habituámos a tentar perceber qual era. A história dos Templários, tão marcante na cidade de Tomar, poderá ter estimulado Salgueiro Maia a seguir a carreira militar. O pai, já então chefe de estação, é transferido para Pombal. Salgueiro Maia completa o 7º ano no Liceu Nacional de Leiria. Mais tarde, em outubro de 1964, Salgueiro Maia entra na Academia Militar, em Lisboa. Estava, finalmente, no meio dos seus.
No início de 1967, Salgueiro Maia entrou para a Escola Prática de Cavalaria de Santarém. É aqui pela primeira vez que ele tem contacto direto com os soldados, com os homens que vêm a prestar serviço às Forças Armadas para se prepararem para ir para a guerra. No nosso exército, os carros de combate pertencem à arma de cavalaria e a preparação das suas guarnições é feita na escola prática desta arma, em Santarém, e no Regimento de Cavalaria número 4, aquartelado no Campo de Instrução Militar de Santa Margarida. É também naquela escola, em Santarém, onde se conservam as brilhantes tradições da cavalaria portuguesa, que se realizam os cursos de oficiais e sargentos milicianos e os tirocínios dos aspirantes do quadro permanente, acabados de sair da Academia Militar. É aqui que ele vai aprender as várias técnicas de utilização dos equipamentos militares, nomeadamente aqueles que são típicos da cavalaria, os blindados de carro de combate, os blindados de reconhecimento, toda esta preparação. A 1 de dezembro de 1967, parte para Moçambique. No distrito de Cabo Delgado, em Moeda, zona de combates intensos com a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, integra a 9ª Companhia de Comandos, sediada em Monte Poês. Com a formação que tivemos no Colégio ali em Tomar interracial, com a ideia também da expansão e da genialidade e da capacidade de um povo tão pequeno como era Portugal se expandir e chegar ao fim do mundo, levou-nos à Academia Militar, levou-nos à Cavalaria, levou-nos aos comandos, onde ele esteve, exatamente no local onde eu estive, em Monte Poês, no norte de Moçambique, em Moeda, a combater, e levou-nos também a começarmos a entender uma coisa que era a África, que nos tinham dito que era a continuação de Portugal num grande mundo. Nós verificámos que era, de facto, uma zona de domínio e de violência sobre outros povos, sobre outras pessoas que nós nos habituámos aqui neste colégio, aqui nesta cidade, a considerar iguais a nós. É a constatação do apoio que os guerrilheiros recebem das populações e a violência da guerra colonial que vão começando a criar em Salgueiro Maia consciência da injustiça da mesma. Fernando Salgueiro Maia vai depois regressar a Santarém para ser instrutor. É um instrutor de uma enorme disciplina, de uma enorme exigência, porque ele sabia que preparando bem os seus alunos, os seus instruentes, os novos combatentes, lhes iria salvar a vida em caso de necessidade, porque estavam bem instruídos. Em Santarém, vem a conhecer uma professora, Maria Natércia da Silva Santos, com quem viria a casar-se a 22 de agosto de 1970. Em 1969 vim para Santarém dar aulas no Liceu Nacional de Santarém. E hoje hospedei-me numa casa perto do liceu, onde havia mais professores e alguns alunos também. Integrei-me nesse grupo e foi aí que conheci, então, o Maia. Simpatizei com ele, achei-o divertido, bem disposto, uma pessoa muito alegre e pronto, e começámos a conviver e foi a coisa o mais natural. De vez em quando saíamos, ou íamos ao cinema, ou íamos dançar. No dia 1 de abril chegou no seu 2 cavalos, cor de laranja, e disse-me: tenho uma coisa para te pedir. Então o que é? Se queres casar comigo? Eu disse: quero. Casámos, passado pouco tempo ele foi para Santa Margarida formar companhia, porque tinha sido mobilizado para a Guiné. E em 1971, portanto no ano seguinte, ele embarcou para a Guiné no dia 4 de julho, e aí foi mais complicado. O que me ajudou realmente foi dar muitas aulas. Eu dava aulas de manhã, à tarde e à noite. Nessa altura podia-se acumular e, portanto, ia só um bocadinho a casa, que normalmente
tinha que verter uma lágrima, mas pronto, o trabalho ajudava e assim foi passando o tempo. Na Guiné, já com a patente de capitão, Salgueiro Maia fará várias operações na zona de Bula. Só regressará a Portugal 27 meses depois. Todos os militares em serviço na província da Guiné saúdam os seus familiares e amigos. De vez em quando, na Tércia, ia recebendo algumas notícias. Fala ao capitão de Cavalaria Maia, para, em nome do pessoal da Companhia de Cavalaria 3420, desejar a todos os nossos familiares e amigos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. A Guiné era das frentes de combate em que Portugal estava envolvido em África, das mais duras e que mais baixas provocava. Nós vamos viver na Guiné o fim ou a agonia do Império, a agonia da guerra, que já não era uma saída para o problema colonial, e então o PAGC, em maio de 73, realiza uma grande operação, que se chama Operação Amílcar Cabral, e há uma guarnição portuguesa de Guidares, no norte, na fronteira com o Senegal, que é cercada, e é necessário executar uma operação com o batalhão de comandos que vem e que tem que intervir e que tem que entrar no Senegal e vir do Senegal já combater no seu próprio território, ao mesmo tempo que Fernando Salgueiro Maia vai com a sua companhia de cavalaria, com uma outra companhia de comandos, uma extraordinária companhia, a 38ª Companhia de Comandos, mais uma companhia de paraquedistas, tentar furar o cerco do PAGC para levar esses reabastecimentos a Guidares. Salgueiro Maia consegue qualquer coisa de extraordinário, que era a sua companhia já estava no final da comissão, os seus homens já tinham entregue as suas munições, as suas armas, os seus equipamentos, e eles já pensavam que tinham ficado livres daquele inferno, e Salgueiro Maia, só um grande comandante, consegue dizer-lhes: malta, vamos pegar outra vez nas armas, vamos correr outra vez o risco, e alguns de nós, porventura, mesmo já depois do tempo, podem ter que morrer. É na Guiné, onde em grande parte se desenvolve o movimento conspirativo dos capitães, que ganha cada vez mais força a convicção de Salgueiro Maia, de que a solução para terminar com a guerra teria de ser política. Uma guerra impossível de ganhar, que só trazia atraso e isolamento a Portugal e a morte de muitos dos nossos jovens e dos jovens africanos que lutavam corajosamente pela independência dos seus países. O Fernando Salgueiro Maia não via solução para o regime e para a situação que vivíamos, daí o envolvimento dele no movimento dos capitães. Mas a preocupação dele era encontrar uma solução para o país, uma solução democrática, e é assim que ele se envolve, é assim que tem um papel decisivo no 25 de Abril, e essa era a sua única preocupação. E a prova é que ele, tendo o papel que teve, acabou por se afastar de tudo, por recusar todos e quaisquer lugares que lhe ofereceram, e optando por continuar a ser exclusivamente aquilo que ele gostava de ser, que era um militar ao serviço de Portugal, ao serviço do seu país. Após um verão escaldante da Revolução Portuguesa, a 25 de novembro de 1975, Salgueiro Maia sai de novo da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandando uma coluna de carros de combate às ordens do Presidente da República, General Costa Gomes. Agora em defesa do regime democrático pluralista, que a partir daí se consolidou definitivamente. A seguir ao 25 de novembro, que pôs cobro à grande turbulência política e social do nosso país durante o ano de 75, o Fernando Salgueiro Maia, que adorava ser militar, começou a ser colocado num patamar secundário. Em 1976, foi colocado em funções meramente burocráticas, nos Açores.
Mais tarde, depois de ter passado pela direção da arma em Lisboa, foi colocado em 1979 no Presídio Militar de Santarém. Esta fase da sua vida militar de uma verdadeira perseguição administrativa cria-lhe uma indisfarçável amargura. Salgueiro Maia concluiu em 1978 a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas e 2 anos mais tarde tirou uma pós-graduação em Antropologia. O Fernando Salgueiro Maia sempre foi uma pessoa próxima dos amigos, de vivência permanente com os amigos, sempre disponível para os amigos. De maneira que ele era o grande motivador, o grande polo aglutinador e mobilizador, era ele que participava, era ele que organizava. Havia permanentemente encontros, festas entre os amigos. Em minha casa, por exemplo, ele entretanto comprou um terreno e fez uma casa próximo da minha e passou a refugiar-se nos amigos, tentando ultrapassar e, de certa forma, esquecer aquilo que lhe estavam a fazer a nível das Forças Armadas. Claro que a Ana Tércia estava sempre presente em tudo, a Ana Tércia aparecia em tudo, ia para todo lado com ele, ajudou muito, inclusive, na construção da casa deles, onde ela ainda hoje vive. Todo este período de amargura e de tristeza dele acabou por ter um certo momento de revitalização da alegria dele, com a condecoração que lhe foi atribuída pelo presidente Ramalhianes, com a Ordem da Liberdade, que é mais do que legítima a Ordem da Liberdade. Se ajusta a alguém é ao Salgueiro Maia, ao Fernando Salgueiro Maia, e de facto nessa altura, de certa forma, ele sentiu-se recompensado um pouco e viveu momentos um bocadinho menos tristes do que estava a viver. Em 1984, Salgueiro Maia regressa à Escola Prática de Cavalaria de Santarém. A adoção de 2 filhos, Catarina e Filipe, nascidos respectivamente em 1985 e 1988, dão um novo ânimo ao casal. Em 1988, foi-lhe diagnosticada uma grave doença. É exatamente nessa altura que se lhe declara uma doença cancerosa, que ele, para a proteção da mulher e dos filhos, levou algum tempo a dizer-lhe, mas enfim, rapidamente acabou por ser operado e infelizmente não conseguiu debelar a doença. Acabou por decidir ir à Inglaterra, por sugestão de um médico. Já eu entendi na altura como a única tábua de salvação que ele sentia e que lhe deu alguma esperança. Até que um dia a Ana Tércia me telefona a chorar, dizendo que tinha acabado de sair do hospital e que ficou convencida que ele já não o reconheceu, que era importante ele regressar a Portugal. E infelizmente ele acabou por falecer 2 dias depois, e para a tristeza de todos nós. Salgueiro Maia morre a 3 de abril de 1992. Merecia ter morrido de pé, fulminado por um raio e não por um cancro qualquer, diria o escritor e jornalista Fernando Assis Pacheco. No cemitério de Castelo de Vide, 3 presidentes da República, Costa Gomes, Ramalho Yanes e Mário Soares, estão presentes no seu funeral. Num silêncio esmagador, é enterrado em Campa Rasa, sem honras de Estado, ao som de Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, como foi seu desejo. A título póstumo, são-lhe atribuídas várias condecorações. O grau de Grande Oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, a 28 de junho de 1992,
pelo Presidente da República Mário Soares. A Medalha de Ouro da cidade de Santarém, em 2007. No centro da cidade, um monumento evoca a figura deste homem de exceção. Nós, todos os anos, comemoramos o 25 de Abril e a presença de Salgueiro Maia é, como não podia deixar de ser, o foco principal dessas comemorações. Porque quem passou por uma guerra e, muito jovem, fez o que Salgueiro Maia fez em Lisboa, é um verdadeiro herói. Foi agraciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, a 25 de abril de 2016. Com o objetivo de perpetuar a memória de Salgueiro Maia, a Câmara Municipal de Castelo de Vide avançou com o projeto da criação da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, onde o público poderá ver objetos do seu espólio que ofereceu à vila. A Casa da Cidadania Salgueiro Maia é um museu sui generis, não centrado apenas em objetos museológicos relacionados com o herói do 25 de Abril, mas sobretudo com o seu exemplo de cidadania. E neste belo espaço do Castelo de Castelo de Vide, onde temos esta sala com um pé direito extremamente generoso, nós vamos conseguir aproveitar vários espaços para aqui encenar o seu percurso de vida e depois a outra parte, após o 25 de Abril, a consolidação da democracia em Portugal, as grandes conquistas sociais e, finalmente, uma faceta extremamente importante do seu percurso, que foi a de colecionador e que representam, no fundo, tudo aquilo que define Fernando Salgueiro Maia, o ter sido, ao longo de toda a sua vida, um soldado. A Casa da Cidadania Salgueiro Maia é um projeto conjunto da Câmara Municipal de Castelo de Vide e da Direção Regional de Cultura do Alentejo e é um projeto que se vira para o futuro e para a promoção dos valores da cidadania e da ética, sobretudo direcionado aos jovens. E é um orgulho para o Alentejo, para todos nós, que o Salgueiro Maia seja um alentejano, um português, mas acima de tudo um patriota, a quem a pátria deve e deverá sempre muito. Castelo de Vide é a terra natal de Salgueiro Maia. Aqui nasceu e aqui passou os primeiros anos da sua vida. Mas Castelo de Vide também é a terra onde Salgueiro Maia quis ficar sepultado, conforme vontade expressa no seu testamento. Salgueiro Maia, recusando o Panteão Nacional, habita por aí no coração de todos os portugueses. E com Salgueiro Maia, todos os portugueses, os de ontem, os de amanhã, viverão partilhando o sonho de Abril. Salgueiro Maia constitui um orgulho maior para todos os castelvidenses. Por isso, Castelo de Vide eleva ainda mais alto a bandeira da liberdade e obriga-se a sublimar para a eternidade os valores da democracia e da fraternidade. Que a sua memória e o seu exemplo perdurem no tempo. Que nunca o esqueçamos. Thank you.